Então, a ideia é a gente saber quanto é essa área aqui de cima, ó. Tá? Ele não quer a área da elipse toda. A equação da elipse é essa. Então, como é que eu calculo essa área? Eu tenho que primeiro descobrir como é que funciona a função. Ou seja, eu vou colocar o y e o restante em função de y. Então, eu tenho que desenvolver essa equação. Como é que eu desenvolvo essa equação? Tudo que não tem y, eu vou jogar para o outro lado. Primeira coisa que eu vou jogar é essa fração, x² sobre 4. Depois, esse 16 que está dividindo, ele vai para lá multiplicando. Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar, ó, y², ó, vai ficar igual, ó. Esse 1 fica do lado de lá. Esse x² sobre 4 vai para lá, fica menos x² sobre 4, tá certo? E esse 16 que está dividindo vai para lá multiplicando. Então, ele vai multiplicar todo mundo desse lado aqui, ó. Tá? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o y, a função y, ela vai ser igual a 1 menos x² sobre 4 vezes 16, só que raiz. Só que essa raiz aqui, como o x², essa raiz, ela fica mais ou menos, né? Mais ou menos. Só que como ele quer essa parte de cima aqui, fica positivo. Então, essa equação de cima da elipse é a raiz de 1 menos x² sobre 4, que multiplica 16. Tá? Então, ele quer... Vamos calcular essa área aí. Vamos calcular essa área. Tá? Como é que eu calculo essa área? Isso aqui eu vou usar a substituição trigonométrica. E eu quero que vocês me ajudem nisso aí, tá? Substituição trigonométrica. Mas antes de fazer a substituição trigonométrica, eu só quero ajeitar isso aqui, tá? Olha o que está dentro do parêntese. Eu posso subtrair 1 menos x² sobre 4. Ó. Como é que eu faço isso? Eu multiplico direto. 1 vezes 4 dá 4, fica tudo sobre 4. Então, fica assim, ó, y é igual a raiz quadrada, ó, 1 vezes 4 é 4, menos x², tudo isso sobre 4, vezes 16. Tá? Olha, esse 4 aqui, eu posso simplificar com 16. Eu posso cortar o 4, fica 4 aqui, ó. Então, ó, raiz quadrada de 4 é 2. Então, fica y é igual. O 2 vem para fora. E dentro fica quem? 4 menos x². Tá? De quanto a quanto, né? Então, eu vou integrar esse cara. De quanto a quanto? Eu vou integrar daqui, da esquerda, até esse aqui, ó. E quanto é que vale esses valores? Como é x, ele vai valer 2. Porque isso aqui, ó, é 2² e esse aqui é 4², esse 16. Ó. Então, aqui vale 2 e aqui vale menos 2. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que integrar essa função. Então, y vai ser igual a integral de menos 2 até 2. Esse 2 aqui, ó, vezes isso, como ele é uma constante, ele já vem para fora. Fica 2 vezes. E dentro fica a raiz de 4 menos x². Tá? Então, fica dessa... Porque eu quero integrar esse cara aqui, tá bom? Então, copia aí, que a gente vai integrar esse nosso amigo aí, tá? Vai integrar esse nosso amigo aí. Então, vou dar aí... Dá para baixar um pouco a câmera, por favor? Dá sim, bicho. Você que diz. Eu vou baixar. E aí? Perfeito. Show de bola. Vamos lá, copia aí. A gente vai integrar esse cara.
Então, ó, só repetindo, ele deu essa função, é a função da elipse, né? A gente não pode esquecer, gente. Isso aqui é a função da elipse, tá? A função da elipse ela é muito parecida com a da hipérbole. A diferença é que a elipse é soma e a hipérbole, né, é subtração, tá? Copiou, Danilo? Ô, professor, a Oi, integração ali é limite de 2 a menos 2? é de menos 2 a 2. É isso aqui, ó, menos 2 a 2, ó. Ah, Por sim, quê? sim. Porque x ao quadrado está sendo dividido por 4. E na realidade, como é que eu sei disso, né? Eu sei disso porque a equação da elipse, na realidade, seria y ao quadrado sobre b ao quadrado mais x ao quadrado sobre a ao quadrado mais um valor, uma constante aqui. Tá? Então, ó, esse valor de A são os pontos de X. A aqui é menos A, aqui em cima é B e aqui embaixo é menos B. Tá? Então, por isso que o Azinho aqui, se o A ao quadrado é 4, é porque o A é 2. Então, ele vai de menos 2 a 2. Ele quer essa região aqui de cima. Danilo, tá com áudio aí, Danilo? Acho que o Danilo não tá com áudio, não. Jair, boa noite, meu amigo Jair. E aí tá bem botando o jantar dos meninos. Lucas, boa noite, Lucas. Rapaz, tá faltando um bocado de gente aí de vocês, viu? Só tem 5 alunos. E o Christian nem da quarta não é, então só tem 4 alunos. Pessoal, já fiz a prova de vocês, viu? A prova de vocês não tá tão simples como a primeira prova, não, viu? Então, vamos lá. Posso continuar? Posso, Christian? Copiou? Sim. Então, vamos lá. Vou apagar, vou pegar só a integral que ele quer. Ó. Então, entendemos isso tudo? Vamos lá para a integral. Vou apagar aqui agora. Desenho também. A gente vai calcular a integral. A gente quer saber qual é a área da integral de... Desculpe. Quer saber qual é a área de 2 vezes, né? Tem o 2, a integral de menos 2 até 2 de 4 menos x ao quadrado dx, né? dx está aqui, ó. dx. É uma integral definida, tá? Então, vamos lá. Nós vamos usar a substituição trigonométrica. Substituição trigonométrica. Tá? Deixa eu botar de preto aqui, porque está muito escuro isso aqui. Muito claro. Substituição trigonométrica. Então, vamos nós. Substituição trigonométrica. Pronto. Me diga uma coisa. A substituição trigonométrica, eu tenho o primeiro modelo, que é quando eu tenho uma integral do tipo a ao quadrado menos x ao quadrado. Que é o nosso caso, né? Ó, que é o nosso caso. Quando eu tenho esse tipo de integral, eu vou usar que substituição, hein? Eu vou substituir o x por quanto? Hein, gente?
A vezes quem? Seno. Seno de teta. De teta. E qual a identidade trigonométrica que eu vou trabalhar? 1 menos seno ao quadrado de teta. Isso. 1 menos seno ao quadrado. Seno ou cosseno? Seno mesmo. É igual a cosseno ao quadrado, né? É, isso. E teta é igual a cosseno ao quadrado. É isso aqui mesmo, aqui. Você está dizendo, eu estou confiando em você. Pronto, vamos usar esse cara aqui, ó. Vamos fazer todo aquele trabalho. Tá? Todo aquele trabalho. A outra coisa que eu tenho que saber é que aquele triângulozinho que eu vou usar, ó, né? Caiu na prova uma questão dessa, é demorada, tá? Mas passiva, vocês têm 24 horas para resolver essa questão, né? 24 horas dá para a gente fazer muita coisa. Ó, então eu tenho aqui, ó, saber que o seno de teta é cateto oposto sobre a hipotenusa, que o cosseno de teta é cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a gente vai ver daqui a pouco onde é que a gente vai usar esse triângulo. A gente vai usar o triângulo quando a gente quer fazer a volta do teta, né? Então, vamos lá. Ó. Se isso aqui é verdade, eu tenho que saber na minha integral quanto é que vale o A. Quanto é o valor de A, hein? 2. 2. Ah, é 2. Então, vai ficar, ó, a área vai ficar 2 vezes a integral de menos 2 até 2 de, ó, 4 menos, vou substituir o x por a seno teta, só que o é 2. Então, eu substituo o x por 2 seno teta. Só que isso aqui vai estar ao quadrado, porque x é ao quadrado. Observe, se eu substituo por 2 seno teta o x, eu vou ter que saber quem é o dx. Então, quanto é o dx? Ora, se o x é igual a 2 seno teta, o dx vai ser 2 vezes cosseno teta de teta. Pronto, agora eu posso substituir todo mundo. Então, fica vezes 2 vezes cosseno teta de teta. Tá certo? Vai ser isso, ó. Então, daqui, eu já posso desenvolver todo mundo. Então, vamos lá. Fica A é igual a... Ó, observe, eu substituí as variáveis. Quando eu substituo as variáveis, gente, eu tenho também... Quem é que está querendo entrar aqui que eu não estou identificando? Não, tá certo. Quando eu substituo as variáveis, ó, eu vou substituir também os limites, tá? Então, quando eu faço isso, matematicamente falando, eu substituo os limites. Só que eu não vou fazer isso porque não é interessante para a gente, porque lá na frente a gente vai ter que voltar. Então, não preciso. Eu só faço tirar os limites e vou colocar os limites lá na frente. Então, aqui fica 2 vezes teta, integral de quem, né? Integral de quem aqui o teta? Ó? Integral da raiz de 4 menos, ó, 2 seno teta ao quadrado, vai ficar 2 seno ao quadrado de teta, vezes 2 cosseno teta de teta. Onde o Azinho aqui vai ser igual, ó, esse 2 também é inteiro, é constante, vem para fora, fica 2, com esse 2 dá 4. Então, fica 4 vezes a integral, ó, colocar aqui o 4 em evidência. Eu tenho 4 aqui e 4 aqui. Então, fica 4 em evidência, 4 dividido por 4 dá 1, menos 4 seno ao quadrado de teta dividido por 4, só dá seno ao quadrado de teta. Vezes o 2 já foi para fora, cosseno de teta de teta. Então, copie isso aí, que daqui a pouco a gente vai desenvolver mais esse problema.
Copiamos tudo? Vou perguntar aqui. Copiamos aí, Emerson? Ô, professor, ainda não terminei não. Pera aí. Tá, pode ficar à vontade. Não tem pressa. Nós não temos pressa. Nós só temos pressa de aprender, só. Na última aula, a Stephanie não estava na aula. Alguém tem notícia da Stephanie? Copiamos aí já? Eu copiei, Christian, professor. copiou, Emerson? Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos pegar essa partezinha aqui de baixo, tá? Vamos continuar, dar continuidade aqui embaixo. Mas só para efeito de curiosidade, quem quer se aprofundar mais, preste atenção, tá? Preste atenção. Se eu quisesse botar os limites de integração aqui, quando eu substituir as variáveis por variáveis trigonométricas. Ora, aqui eu tenho menos 2. Então, por exemplo, eu poderia... Aqui seria menos 2. Isso aqui, gente, é só para efeito de curiosidade, tá? Então, seria menos 2 igual a 2 seno θ. Menos 2, esse 2 vai para lá, fica menos 2 sobre 2, dá menos 1. Menos 1 é seno θ. Presta atenção, só por curiosidade. Então, quem seria θ quando o x for menos 2? Ora, seria a inversa. Seria o arcseno de menos 1. É θ. E quem seria o limite superior? Seria quando o x for 2. Então, fica 2 é igual a 2 seno θ. Isso quer dizer que o 2 indo para lá fica 1. Então, seria o arcseno de 1 é o θ. Tá? Então, quem seriam os meus limites? Seria arcseno de menos 1 e aqui em cima, arcseno de 1. Tá? Só para efeito de curiosidade. Porque às vezes o aluno chega e diz, professor, substituiu os limites, não foi? Foi. Oh, substituiu a variável, não foi? Foi. E substitui os limites se você quiser. Tá certo? Só se você quiser. Tudo bem? Isso quer dizer o quê? Olha, gente, que coisa interessante. Isso quer dizer que se eu substituísse aqui os limites por esses novos aqui, esse cara bem aqui, ó, e esse cara bem aqui, ó, tá? O que é que ia acontecer? Quando eu acabasse de desenvolver toda a integral trigonométrica, eu não precisava voltar para x, porque eu sempre volto. Quando eu estou aqui, depois eu volto para x. Por isso eu uso o triângulo. Se eu não quisesse, eu já iria direto aqui, usaria a substituição trigonométrica e daria já o resultado. Olha que coisa interessante, né? Então, às vezes, o aluno, sei lá, está fazendo uma prova de concurso, chegou aqui nesse ponto, professor, eu vou ter que voltar de novo? Não, você não precisa voltar. Basta você continuar com esses limites aqui, arcseno de menos 1 e arcseno de 1, e no final substitui e acabou-se. Tá? Então, só por curiosidade. Mas, o que é que a gente está aprendendo? A gente desenvolve isso aqui tudo, depois volta a origem, a questão original, né? Então, vamos lá, ó. Vou apagar isso aqui, tá? Vou ficar só com essa integral aqui. Então, vamos lá. Agora eu tenho que a área que eu estou querendo... Opa, deixa eu substituir esse pincel. A área que eu estou querendo, A, vai ser igual. Deixa eu colocar aqui o Marcelo. O Marcelo está chegando agora. Vai ser igual a 4 vezes a integral, ó,
da raiz de 4 vezes, ó, 1 menos seno ao quadrado. Aí eu vou usar a identidade trigonométrica, que é quadrado de θ. Cosseno ao quadrado de θ. Vezes cosseno de θ. Vezes dθ. Vamos desenvolver mais um pouquinho isso aqui, para ver onde é que a gente vai chegar. Bora? Ó. Então, isso aqui vai ser igual, ó. Olha que eu fiz só a substituição trigonométrica. Eu não resolvi nada ainda. Então, isso aqui vai ser integral, ó. Raiz de 4, 2. Raiz de cosseno ao quadrado, cosseno de θ. Tá? Então, fica A é igual a 4 vezes isso aqui, ó. Cosseno de θ dθ. Então, a área que ele quer vai ser, se 2 vem para fora, 8. 4 vezes 2, 8. Dá integral de cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de θ dθ. Agora eu vou integrar. Tá? Vocês estão me ouvindo? Agora eu vou integrar. Professor, Oi? como que passou para cosseno ali, se você não integrou? Não integrei nada, não. Eu só estou substituindo, porque aqui era 4 vezes 1 menos seno ao quadrado. Ah, sim, assim. Entendi. 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado. Entendi, professor. Ok? E agora eu vou integrar esse cara. Eu vou integrar cosseno ao quadrado de θ. Sugestão aí, Christian. Christian, sugestão, Christian. Christian está saindo? Hein, Christian? Professor, minha tela tá travada, eu tô tentando ver aqui. Ah, tu não tá. Quem é que essa tela que tá aqui é o do Marcelo, né? É do Marcelo. E o Marcelo tá ajeitando aí. Ele tá quase que ele deixa perfeita a imagem. Quase. Jair, vai sair de novo, Jair. Vai errar umas 3 vezes. Ó. E aí, Jefferson? Tá aí, Christian, já? Já deu certo aqui, para mim tá funcionando agora. Certo? Vamos lá, Jefferson. Jefferson Santos Jardim. Jefferson, o que é que eu faço agora aqui para integrar? Vamos lá. Não sei, professor. Não sabe, Jefferson? Não. Eu fiz isso nas aulas passadas. Substituição por quem, Christian? DU? Não. Olha, existe uma outra identidade trigonométrica que é igual a isso. Qual é a identidade? A gente já viu isso. Gente, não esqueça. Isso vai cair na prova. Ó, cosseno ao quadrado é 1 mais cosseno de 2θ sobre 2 dθ. Então, isso aqui é igual a isso, ó. Tá? E agora eu vou integrar esse cara. Ó, substituindo isso por isso, esse 2 é constante, ele vai para fora. Fica 8 dividido por 2, que dá 4. Então, só para organizar aqui, ó, fica 4 vezes a integral de 1 mais cosseno de 2θ dθ. Olha aí. E agora a gente vai integrar. Copia aí. Nós não integramos nada ainda, viu, gente? A gente está fazendo substituições em cima de substituições. Ninguém começou a integrar nada. Ó, não esqueça, cosseno ao quadrado de θ é 1 mais cosseno de 2θ. Se fosse seno ao quadrado de θ, era 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Então, essas identidades, vocês
Vocês anotem aí, no dia da prova vocês vão precisar delas. Eu vou ter umas 3 questões de integrais que elas são extremamente complexas, muito grandes. E não tem nem no Braille. Essa prova, se eu não me engano, eu acho que ela só tem 2 questões do livro. O resto tudo é fora. Eu fui buscar fora. Então, vamos lá. Posso apagar aí? Fala, Jair. Tá me ouvindo, Jair? Aí tá calado. Falou nada ainda. Saiu 3 vezes da sala. Vamos lá. Copiou, Emerson? Copiei, professor. Então, vamos lá. Vamos colocar isso aqui para cima, né? Aqui para cima, ó. Fica, ó. Área é igual a 4 vezes, ó. Eu vou desmembrar isso aqui, ó. 1 mais eu posso desmembrar. Então, isso aqui fica, a primeira integral fica 1 dθ, que é o próprio dθ, né? Mais a segunda integral, cosseno de 2θ, dθ. Então, elas duas aí, ó. Essa primeira integral aqui tá fácil. Ela quem é? É θ. Né? A integral de dθ é θ. Então, a área vai ser igual a 4 vezes, ó, a primeira, θ. E a segunda, ó, cosseno de 2θ. Eu faço a substituição, né? Eu chamo de U, 2θ. Então, du vai ser igual a 2 dθ. Isso quer dizer que o dθ vai ser du sobre 2. Outra substituição, ó. Então, aqui vai ficar a integral de quem? Cosseno de 2θ, que é U, vezes dθ, que é du sobre 2. Isso aqui, gente, vocês têm que saber. Então, a área, e eu já fiz vários exercícios desses. A área vai ser 4 vezes, ó, θ mais, ó, integral do cosseno, seno. Esse 2 aqui vem para fora. Deixa eu só fazer isso. Esse 2 vem para fora, fica 1/2. Da integral do cosseno, seno. Seno de U, mas quem é U? 2 dθ. 2θ, desculpe. Então, vamos lá. Então, a área vai ser igual agora. 4 vezes θ, 4θ. Mais 4 vezes 1/2 aqui, dá 2. 2 seno e 2θ. Só que o seno de 2θ, olhe outra identidade agora, ó. Fica 4θ mais 2 vezes. Quem é o seno de 2 dθ? É cosseno de θ, seno de θ. Tá? Então, tá aqui, ó. Chegamos no final da integral. Integramos isso aqui, ó. Mas essa é a minha resposta? Não. Por quê? Porque como eu substituí no começo esses caras aqui por θ, eu tenho que voltar e colocar em função de x. Então, copie isso aqui, que o próximo passo vai ser transformar θ em x. Então, olha aqui, ó. Olha essa identidadezinha, ó. Seno de 2θ é cosseno de θ, seno de θ. É outra identidade. Anote e separar isso aí. Pessoal, quando é o dia da B2 da gente, hein? Você já sabe? É dia 17, né? Não é isso? É dia 17. Então, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez na B1. A gente vem mais cedo
entra na sala mais cedo. O link vai estar no AVA, mas quem quiser que eu disponibilize o link na hora, eu disponibilizo, viu? Então, vamos lá, ó. Copiamos aí? Copiamos, Ainda Lucas? não, professor. Beleza aí? Ainda não, Emerson? Ainda não. Ah, então vamos lá, pode copiar. Pronto aí, show de bola. Todo mundo copiou? Então, vou apagar. Vou pegar isso aqui e colocar lá em cima, para a gente finalizar essa questão. Viu aí como é uma questão simples, mas é uma questão demorada. Né? Então, na prova, vão ter pelo menos 3 questões dessas. Como vocês têm 24 horas, então a área que eu estou querendo é 4 θ mais 2 cosseno θ vezes seno de θ. Tá certo? Seno de θ. Vamos ter que saber quem é θ, quem é cosseno de θ e quem é seno de θ. Então, vamos lá. Quem é θ, né? Ele está dizendo aqui, ó, vamos pegar essa informação, que o x é igual, o A foi 2, então é 2 seno de θ. Se o x é 2 seno de θ, isso quer dizer que x sobre 2 é igual a seno de θ. Mas quem é seno de θ aqui? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o cateto oposto vai ser x e a hipotenusa vai ser 2. Só assim, o seno de θ é x sobre 2. Se isso é verdade, quem é que vai ser esse outro lado aqui, esse outro cateto? Vai ser a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Pelo teorema de Pitágoras, né? Pronto, já montei meu triângulo. Então, vamos lá. Quem vai ser θ? Ó, quem vai ser θ? Θ vai ser o arc seno de quem? De x sobre 2. Isso aqui é o θ, ó, pela propriedade da função inversa. Então, já descobri quem é θ.
Falta saber quem é quem. Quem é cosseno de θ? Cosseno de θ vai ser quem? Ora, quem é o cosseno de θ? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? Raiz de 4 menos x ao quadrado. Sobre 2. Esse é o cosseno de θ. E quem mais? Falta descobrir. Falta descobrir quem é o seno de θ. Mas o seno de θ está aqui, ó. É x sobre 2. Descobri todo mundo, ó. Descobri todo mundo. Então, seno de θ vai ser x sobre 2. Pronto. Quer dizer, eu já fiz a volta. Eu já fiz a volta. Então, como é que vai ficar a minha integral? Copie isso aqui agora, que eu vou dizer como é que vai ficar a minha integral, não, a minha função aqui, ó. Que eu vou substituir essa turma aqui por isso aqui, tá? Então, vamos lá, copie isso aí que eu vou... Posso apagar, Marcelo? Positivo. Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer? Ó, o θ eu vou substituir por arcseno, o cosseno por essa expressão e o seno por essa outra. Então, vamos lá. Como é que vai ficar lá em cima, ó? Então, a área daquela figura lá, né? A área daquela figura vai ser 4 vezes θ. O θ é arc seno de x sobre 2. Mais 2 vezes o cosseno de θ. O cosseno de θ é a raiz de 4 menos x ao quadrado sobre 2. Vezes o cosseno de θ, que é x sobre 2. Eu substituo em todo mundo, ó. E agora, eu coloco os meus limites de integração. Lembra que ele ia de menos 2 a 2? Eu já resolvi a integrar. E aí eu vou aplicar o teorema fundamental do cálculo. O x quando for 2 e o x menos o x quando for menos 2. Agora preste atenção no seguinte, ó, preste atenção. Ó, se eu substituir 2 bem aqui, ó, fica 2 ao quadrado é 4. 4 menos 4 é 0. Então, 0 isso aqui tudinho. Tudo isso aqui vai ficar 0. Se eu substituir por menos 2, vai também dar 4. Porque menos 2 ao quadrado dá 4. 4 menos 4 dá 0. Então, isso aqui tudo vai zerar também. Ó. Então, tanto faz eu usar o 2 como menos 2, vai zerar tudo. Quer dizer que só vai sobrar isso aqui para mim. Ó. Então, a área vai ser 4 vezes o arc seno de x sobre 2, quando? De menos 2 a 2. Aí eu substituo agora. Então, a área vai ser, ó, 4 vezes, ó, arc seno
Quando for 2, fica 2 dividido por 2 dá 1. Menos arco e seno, menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Vamos lá. E aí vai ficar como isso aqui, ó? A gente vai ter que saber quem é um arquisseno de 1 e o arquisseno de menos 1. Para isso, eu tenho uma calculadora que vai me dar essa informação. Então, eu vou na minha calculadora e vou calcular o arquisseno na calculadora. Isso aqui é a mesma coisa de seno a menos 1. É a inversa, tá? Que é seno a menos 1. É a mesma coisa. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Quem seria a inversa de 1, né? Então, seria, eu vou na minha calculadora, vou calcular isso aqui, ó. A inversa de 1 vai ser 90. 90 graus, ele dá 90. O meu está em graus, que é π sobre 2. Então, fica π sobre 2. Menos, agora, o arquisseno de menos 1. Então, vai lá, de menos 1, que vai dar menos 90. Como eu tenho esse menos 90, dá mais 90. Então, dá π sobre 2. Ó, π sobre 2 mais π sobre 2 vai dar π. Aqui, essa soma aqui vai dar π. Então, a área vai ser 4π. A área vai ser 4π. Tá? Com isso, a gente resolve a última questão lá do livro. Então, 4π, opção D. Opção D de dado. Tá, gente? Questão linda essa questão. Então, na prova de vocês, vocês vão ter esse tipo de questão. Posso apagar, gente? Todo mundo copiou? Por mim, pode, professor. Vou apagar. A gente vai começar agora a matéria, derivadas direcionais, tá? Isso é a unidade 3.4.
é o último assunto da unidade 3. Então, eu queria que vocês, quem puder abrir o livro agora na seção 3.4, aqui no meu é mais ou menos na página 160. Mais ou menos na página 160. A gente vai falar sobre a derivada direcional e vetor gradiente. Então, esse é o último assunto que a gente vai ver. Infelizmente, devido ao semestre ter tido esses atropelos, nós não vamos ver a unidade 4. Então, vamos ver que história é essa de derivada direcional, que é isso, né? Vamos ver quem são esses caras. Olha, vocês lembram da derivada parcial? Por exemplo, na derivada parcial, a gente viu um assunto chamado curva de nível. Tá certo? A curva de nível, para que serviria para a gente? Uma aplicação dela muito grande é exatamente na questão topográfica, né? Imagina uma serra, como a gente viu, né? E essa serra tendo vários cortes nas suas alturas. Então, a altura da serra seria a minha coordenada Z. Então, imagina vocês o seguinte, ó. Vou desenhar aqui uma serra, tentar fazer em 3D, não sou um bom desenhista, tá? Aqui a serra. Deixa eu botar uma pessoa aqui que estão querendo entrar, quem é? Eita, estamos tudo atrasado. Então, ó, vamos supor que eu tenho uma serra, e a ideia dessa serra aqui é o piso, né, o chão. E a ideia dessa serra é fazer alguns cortes. Eu faço vários cortes nessa serra. Tá? Vários cortes nessa serra. Essa serra em 3D seria esse aqui, o meu vetor, ou a minha coordenada Z. Isso aqui seria a minha coordenada Y, e aqui eu teria a coordenada X, né? Que ela vai continuar. Então, teria uma coisa mais ou menos assim. Tá? Quando a gente viu as questões das derivadas parciais, curva de nível, a gente foi calcular exatamente qual era o valor da função em cada ponto desse aqui, ó. Então, imagina aqui que esses pontos vocês queiram determinar, por exemplo, a temperatura. Temperatura. Tá? Então, o que é que acontece quando eu vou subindo? Qual vai ser a variação da temperatura? Tá? Então, as coordenadas x e y da função, porque a minha função é f de x e y. Então, se eu derivar em função de x, eu tenho f de x. Se eu derivar em função de y, f de y. Então, quer dizer o seguinte, presta atenção, imagina um cara bem aqui, ó. Nesse nível aqui, ó. E aí, ele se desloca para a direita. Se ele se desloca para a direita, a variação da temperatura vai ser a derivada parcial em y. Se ele se desloca para a esquerda, a variação da temperatura vai ser a derivada parcial de x. Por quê? Porque a derivada nada mais é do que exatamente isso, né?
a questão da variação, ela mede a variação de alguma coisa. Aqui no nosso caso, nós estamos trabalhando com temperatura, tá? Então pode haver essa oscilação. Então, se eu desloco para cá, na direção de X, do eixo X, eu vou derivar em relação a X. Se eu desloco para lá, eu vou derivar em relação a Y. Então, a minha temperatura, ela vai continuar tendo oscilações. Se esse sujeito estiver bem aqui, ó, a temperatura, ela vai mudar diferentemente do que o cara que está aqui. Porque se ele se deslocar para cá, a temperatura vai ter um outro tipo de variação. Ó. Outro tipo de variação. Se ele deslocar em relação ao eixo X, também. Tá? Então, à medida que ele vai subindo, à medida que eu vou fazendo os cortes aqui, ó, tá? Os cortes, vai tendo alteração ou variação na temperatura. Então, a minha equação, por exemplo, a minha função temperatura, eu consigo calcular essa variação calculando as derivadas parciais. Está entendido assim, mais ou menos, esse conceito? Entendemos ou não? Gente? Vamos lá. André, entendeu, André? Mais ou menos, senhor, mais ou menos. Então, preste bem atenção para entender. Vamos supor que eu seja esse cara, tá certo? Eu seja esse cara. Aqui para cima é a altura da serra. Para lá é o eixo X e para cá é o Y. Então, eu descobri uma função temperatura. Sei lá, uma função cosseno vezes tangente, uma função louca qualquer. Então, se eu andar em direção ao vetor Y, eu estou medindo a variação da temperatura quando eu me desloco para frente. Se eu me deslocar para a direita, eu vou medir a variação da velocidade quando eu vou para a coordenada X. Então, para lá, X, para cá, X, para frente, Y, para trás, Y. Então, eu só posso movimentar para frente ou para trás para medir essa variação de temperatura ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. Então, a derivada parcial, ela vai me dar isso. Ela vai me dar essa ferramenta, tá? E os cortes que eu faço, as curvas de nível, né? Que a gente viu em aula passada, curva de nível, no nosso caso, seria a altura. Se eu estou aqui, por exemplo, eu estou no meu apartamento, é o 11º andar. Se eu for para o 14º andar, eu tenho uma outra curva de nível. E assim vai. Então, cada andar do edifício seria um corte da coordenada Z. Tá? Só que tem um problema, gente. Qual é o problema? Professor, eu só sei medir a temperatura se eu for em direção a Y e só vou medir se eu for em direção a X. Ou seja, se eu for para frente ou para o lado, tá certo. E se eu for para lá? Ao invés de eu não quero ir para X nem para Y, eu quero ir para lá. Imagina aqui que para lá é o norte, para a minha direita é o leste. E se eu for em direção a nordeste? E se esse cara que está bem aqui, ao invés de ele vir para Y, para X, ele vir nessa direção? E esse cara nessa direção? Ou então ir em outra direção, sei lá, ir para lá? Será que eu vou conseguir medir essa variação da temperatura? Não, você não vai, pelo conhecimento que a gente viu até agora. Porém, quem vai me dar exatamente esse conhecimento para que eu possa medir variações de temperatura, seja em que direção for, é exatamente a derivada direcional. Tudo bem? Então, para que serve a derivada direcional? Ela vai servir para mim, para eu medir as variações. Aqui a gente falou temperatura, mas pode ser várias variações. Variação de velocidade. Imagina você vai construir uma estrada, tá?
e você vai fazer esse círculo aqui. Então, você conseguiu traçar a equação da serra. Porque essa serra aqui, ó, imagina aqui, ó, se a serra fosse uma parábola, era uma equação de segundo grau, mas muitas vezes a serra não é isso. É uma coisa desse tipo aqui, assim, ó. Então, imagina você descobrindo quanto é essa função aqui, ó. Quanto é essa função. Tá certo? Então, quando você descobre quanto é essa função, você consegue medir todas as variações. Então, imagina uma serra desse jeito e você vai construir uma estrada para chegar lá no final da serra. Você vai arrodear a serra e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo até chegar no topo da serra. Então, você pegou o carro e foi fazendo a circunferência, rodando ao redor dessa serra, né? Circunvizinhança, né? Vizinhança, né? Fazendo a circunvizinhança da serra. Até chegar aqui, ó. Tá? Olha, só que essa estrada aqui, ela tem uma inclinação. Aqui ela vai ter outra inclinação. Então, se eu conseguir montar a equação dessa serra, qual será a inclinação da estrada que eu vou ter que fazer para chegar no topo da serra? Quem vai me dar essa informação são exatamente as derivadas direcionais. Por quê? Porque a derivada ela vai me dar exatamente essa variação, tá? Da inclinação, da temperatura, tudo isso. Ficou mais ou menos claro, gente? Nós não estamos fazendo exercício nenhum, isso é a ideia. Tudo bem? Beleza, professor, beleza. Show de bola, André. Então, pronto. Beleza. Sabendo da ideia, tá? Isso aqui você não precisa nem copiar, não. Isso aqui foi só para a gente ter uma ideia do que a gente vai ver. A gente vai ver que essa variação, independente do sentido, se é sentido Y, sentido X, se é aqui na diagonal, se é para lá na diagonal, quer dizer, se o X for norte e o Y for leste, independente se ele for para o nordeste, noroeste, sudoeste, tá certo? Eu vou ter como calcular essa variação através da derivada direcional, tá? Então, a ideia é essa, eu saber calcular as variações independente de qual eu venha a tomar. Tá? Então, esse é o assunto da unidade 3.4 do nosso livro. Tá? 3.4. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai aprender exatamente isso. Só que a gente só vai aprender depois do intervalo, tudo bem? A gente vai dar um intervalozinho de 20 minutos, são 20 e 20. Quando for 20 e 40, a gente volta, tá, gente? Beleza. E esse é o último assunto. Então, daqui a pouco a gente volta, tá? Eu vou desligar o meu áudio aqui, mas
Gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Professor, Estamos sim, professor. Estão me ouvindo? Sim. estamos ouvindo. Só um instante. Deixa eu só botar aqui o. Eu vou falar com vocês melhor, tá? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Deixa eu falar um negócio com vocês. O seu problema aqui, a minha internet caiu, eu estou no celular. E eu não estou conseguindo organizar isso. Está dando a mensagem aqui, sem internet segura. Eu vou olhar se eu desconecto e conecto de novo, para ver se a gente consegue continuar a aula, porque senão não tem condição de continuar a aula. Sem internet é impossível. Não está. Não estou conseguindo mesmo. Estou sem internet totalmente.
Tentei passar a internet do meu celular, não consigo. Professor, caso você não consiga, Ah, grava a aula, depois deixa no não, no o que eu YouTube ou... vou mostrar para vocês era essa última parte aí. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. A gente pode deixar para outra quarta. Porque ainda tem mais uma aula, né? Ou se não, grava, professor, e põe a resposta pra gente. É. Tá bom. Ok, gente? Então, a gente suspende a aula agora, tá? Beleza, professor. Vocês vão desculpando aí, porque não tem como. Não dá para... Olha o que foi que aconteceu aqui. Tá? Então, sexta-feira ou quarta-feira a gente se encontra. Vamos fazer o seguinte, quem quiser pegar a aula da sexta, pode pegar a aula da sexta, porque a aula da sexta é a mesma dessa. Eu vou gravar a mesma coisa. Então, o que é que acontece? Eu vou gravar a aula da sexta e jogo no AVA, e aí eu passo para vocês e vocês socializam aí, tudo bem? Perfeito, professor. Beleza, professor. Então, gente, desculpe aí, uma boa noite aí para vocês, tá? Você também, Boa professor. noite, professor. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite, professor.